O novo Código Penal brasileiro coloca em discussão assuntos polêmicos, como drogas, eutanásia, homofobia, lei seca. Temas que a gente discute hoje no Sala de Convidados. Num outro programa, nós falamos sobre aborto e o novo Código Penal. Hoje, para conversar sobre outros temas relacionados à área da saúde e o novo Código Penal brasileiro, estão no estúdio Maíra Fernandes, presidente da Comissão de Bioética e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, João Castelar, presidente da Comissão de Direito Penal do Instituto dos Advogados Brasileiros, e Wilson Prudente, procurador do Ministério Público do Trabalho. E você também pode participar do programa com perguntas e comentários. Utilize o chat no site canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Antes da gente entrar nos assuntos propriamente ditos, eu queria só aproveitar para recuperar, para quem porventura não viu o programa anterior que a gente fez, essa questão do novo Código Penal brasileiro, do que a gente está chamando de uma reforma. E fazer umas perguntas bem sucintas assim. Maíra, por que é necessário um novo código? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite novamente, é um prazer estar aqui de novo. Por que o novo código? Porque o nosso código, ele é, pelo menos toda a parte especial, que não foi reformada em 1984, porque a parte geral foi reformada, teve uma grande reforma em 84, mas a parte especial, que é a que fala dos crimes, o que é crime, ela é toda de 1940. Na época, com inspiração fascista, de um período de guerras, é um código patrimonialista, é um código antiquado. Então, enfim, é um código que realmente, de 1940 para cá, há de convir que precisa de muitas modificações. Então, assim, não tenho a menor dúvida de que é necessária uma reforma do Código Penal. A questão é, que reforma queremos? Que reforma queremos, e aí a gente passa para a segunda etapa, que é como ela vem sendo conduzida. Em que ponto estamos? Bem, o código, esse projeto de código, ele foi elaborado num período muito curto. A comissão encarregada de elaborá-lo teve o prazo de 6 meses. Isso me parece um prazo extremamente exíguo para a elaboração de um código com cerca de 500 artigos. E muitos deles bastante complexos. E muitos deles bastante complexos, inclusive trazendo toda a legislação especial, que é a legislação que cria delitos que não estão tipificados no código, e sim nessa legislação, a gente chama de legislação extravagante, legislação especial. Então, inserir tudo isso dentro de um único código. Essa codificação geral da legislação penal. E me parece que o prazo é muito exíguo. E também me parece que esse projeto, já conhecido como Projeto Sarney, há uma pressa muito grande em se conduzi-lo no Congresso. Quer dizer, até no Senado e depois vamos ver na Câmara. Mas, no primeiro momento, estabeleceu-se apenas uma semana para a apresentação de emendas, prazo esse que foi prorrogado por 60 dias. Até a senadora Lídice da Mata, que esteve aqui no programa, apresentou 7 emendas. Depois da conversa que tivemos aqui, ela saiu animada. Então, mas me parece que... A respeito da importância de um código, eu concordo com a importância de um código, mas eu acho que esse processo tem que ser um processo mais lento, tem que ser elaborado. A academia tem que ser chamada mais intensamente a participar, porque estabelecer-se isso a uma comissão, ainda que seja uma comissão de notários, o professor Dotti fez parte, o Técio Nunes e Silva fez parte, o ministro Dipp, o desembargador Moinhos Pinheiro, pessoas... Sem negar a qualidade das pessoas. Sem negar a qualidade. A complexidade e a importância de um código como esse merece um tempo, né, de reflexão, de maturação, de consulta pública. A academia, especialmente sobretudo a academia, porque a consulta pública, Renato, você, me perdoa os ouvintes aqui, há muitas questões técnicas, porque o direito é uma técnica, né? Uma ciência, mas também é uma técnica. Então, a formulação de tipos, se nós partirmos para ouvir a opinião pública,
vamos criminalizar condutas até como de, sei lá, soltar um pum no elevador, né? Claro que é um incômodo, mas então há um exagero, a opinião pública tende a criminalizar mais. Então eu acho que a academia, as instituições acadêmicas deveriam ser ouvidas mais intensamente, com mais calma, para poder elaborar um código mais consequente, né? Exatamente. Eu acredito, primeiro, Renato, eu agradeço o convite por estar aqui na companhia de pessoas tão ilustres. Para mim é uma honra. Agora, eu acredito que nós precisamos começar esse debate como um debate do século XX, como um debate da era da globalização. Século XXI. Do século XXI, obrigado. Obrigado. Como um debate do século XXI, século da era da globalização, e por essas transformações que a sociedade tem passado do século XX para o século XXI, a primeira pergunta e a grande primeira questão a ser colocada é em relação ao âmbito, isso de certa forma foi dito pelo Castelar, ao âmbito do que deve ser penalizado, do que é que o direito criminal tem que verdadeiramente tratar. Porque na medida que o direito criminal queira tratar de tudo, ele fica apto a tratar de quase nada, ele fica instrumentalizado a tratar de quase nada. Então me parece que essa discussão precisa começar por aí, ou seja, nós vivemos um momento onde nós podemos pensar em sancionar condutas, não necessariamente pela via criminal, para que as condutas sancionadas pela via criminal o sejam de forma eficaz. E é especialmente porque a gente está tratando de assuntos que mexem com a vida da gente, com paixões, com relações humanas o tempo inteiro. Então esse cuidado de não achar que criminalizando a gente resolve todos os problemas da sociedade é fundamental. Então vamos lá, vamos direto a um assunto que é bastante polêmico, bastante importante e que deve ser tratado com maturidade, que é o assunto drogas. O novo Código Penal propõe a exclusão do crime de drogas nos casos de compra, guarda ou plantio em quantidades para uso pessoal. O texto diz que caberá ao juiz avaliar se a droga apreendida destina-se a consumo pessoal, levando em consideração a quantidade da substância, o local e as condições que se desenvolveu a ação. O anteprojeto também propõe que o consumo médio individual deve ser definido pela Autoridade Administrativa de Saúde. Mas o tema é polêmico e divide opiniões. Um grupo de juristas e promotores do Distrito Federal divulgou uma nota à imprensa repudiando o texto do anteprojeto. O documento afirma que a descriminalização poderia aumentar o número de consumidores de drogas ilícitas, já que as drogas legalizadas possuem mais consumidores do que as drogas ilícitas. O texto afirma que, de acordo com a Secretaria Nacional Antidrogas, 75% da população já experimentou bebida alcoólica, enquanto menos de 9% consumiu maconha. Mesmo assim, os danos decorrentes de um pequeno aumento do consumo são muito menores do que os danos que a gente vive hoje com a criminalização, que tem a ver com a corrupção de agentes públicos e com a violência associada à produção e regulação de um mercado que, por definição, é ilícito. Renato Cinco, um dos organizadores da Marcha da Maconha, acha que o anteprojeto também deveria incluir a proposta de regulação da venda de drogas. Para ele, o mercado sem regras prejudica muito mais a sociedade, afetando inclusive a saúde dos usuários. Se seu filho for num bar e o dono do bar servir bebida alcoólica para ele, você pode tomar medidas legais contra o dono do bar. Mas o que é que você faz contra o traficante que vende drogas para menores de idade? Para o organizador da Marcha da Maconha, os recursos bilionários gastos com a repressão poderiam ser investidos na informação, na redução de danos e no tratamento dos dependentes. Os recursos para combater os efeitos negativos das drogas têm que ser destinados ao Ministério da Saúde, às secretarias de saúde, ao Sistema Único de Saúde. Bom, eu acho que esse assunto ele é bastante simbólico, né? Quando a gente fala de
todas as questões relacionadas a um novo Código Penal, porque ele tange vários aspectos. Alguns a gente já falou quando falou em relação ao aborto. Por exemplo, a hipocrisia da gente, em vez de olhar o que acontece, a gente olhar o que acha que deveria acontecer segundo os próprios padrões de pensamento, morais, religiosos, sejam eles quais forem. E sempre lembrando que a saúde aponta caminhos muito importantes e muito claros quando a gente fala desses assuntos, porque a saúde está ligada diretamente ao cotidiano das pessoas. Drogas, desde que a sociedade há consumo de drogas. A gente tem maturidade enquanto sociedade para discutir esse assunto, na opinião de vocês, para que a gente não continue investindo numa criminalização excessiva e numa repressão que, só analisando os últimos anos, que é uma coisa que vem dos Estados Unidos, essa proposta repressiva, a gente vem percebendo que não vem trazendo resultados? Renato, considero que um dos grandes méritos dessa proposta de reforma do Código Penal é justamente trazer para o debate público esse tipo de tema. Então, trazer para o debate público temas polêmicos como aborto, eutanásia, drogas, é absolutamente fundamental. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, o que vai passar na Câmara, no Senado, mas, sem dúvida, o simples fato de estarmos aqui discutindo, da academia estar discutindo, enfim, da sociedade estar discutindo esses temas, já é absolutamente salutar. Considero que sim, estamos mais do que maduros para fazer esse debate. E já passa da hora de fazermos. Tá? Sem dúvida alguma, a última lei de drogas, e aqui apenas um parênteses, justamente por essa necessidade de atualização do Código, a questão da droga, por exemplo, está numa lei à parte. E que a proposta de reforma do Código Penal justamente inclui no Código Penal. Até então ela era extravagante? Até então era uma lei extravagante. Eu adoro essa palavra, né? Então, que traz uma ideia estranha, mas é porque não estava justamente previsto no Código. Exato. Né? Então, a última modificação que aconteceu na lei de entorpecentes, na lei de drogas, aumentou consideravelmente o número de presos. Tá? Mas consideravelmente. E posso te assegurar que nem todas as pessoas que estão presas são traficantes. Há muitos usuários presos, ou presos como traficantes indevidamente, porque a lei atual não especifica, por exemplo, a quantidade de drogas. Então, essa proposta de haver uma previsão da quantidade de drogas que é para o consumo pessoal, né, e que essa quantidade seja regulada pela Anvisa, então, quer dizer, está trazendo a questão para a saúde, né? Faz todo sentido, porque hoje em dia o juiz tem absoluta discricionariedade para dizer se aquilo ali é uso ou é tráfico. O delegado já tem. O delegado já tem. E aí, não, o policial militar que faz a prisão já tem. Claro, o delegado, e é claro que tem a ver a questão social, a questão racial, né? Porque a gente sabe que o preconceito... Você falou, né, da questão patrimonialista desse código patrimonialista de 1940, né? E eu sou muito fã do nosso pesquisador Muniz Sodré, de comunicação, que fala que a cor é patrimônio, a cor branca é patrimônio nesse país. Então, no momento que chega qualquer pessoa que não é branca na frente de um delegado e o assunto é droga, é não raro essa pessoa é criminalizada. Então, a gente, ao pensar um novo código, também tem que pensar essas questões sociais que estão por trás, sociais e raciais, né? Mariane Gouveia, do Rio de Janeiro, já começa a nossa participação. Essa semana aconteceu um debate na ENSP, a Escola Nacional de Saúde Pública aqui da Fiocruz, com o sociólogo Luiz Eduardo Soares e representantes da área da saúde. Ficou mais do que claro que o caminho é a descriminalização. Até porque o contrário, a criminalização, já está mais do que provado, não funcionou, não funciona. E é hipócrita. Sem dúvida. O mundo hoje, tanto é que esse debate tem sido um debate de cúpulas, de chefes, de ex-chefes de Estado, exemplo, nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O mundo hoje sabe que fracassou. Não é que o Brasil, que os Estados Unidos, mas o mundo fracassou nessa sua política e nessa sua conduta de empregar tantos recursos do século XX no combate às drogas e que esses recursos tenham se transformado em tanta violência, né? Quando nós fazemos um balanço entre os males que as drogas trazem, individuais e coletivos, e os males da repercussão desse comércio ilegal, a quantidade a devastação que essa violência, isso nos coloca na direção
de um novo debate. É claro que um problema que existe há tanto tempo não vai se resolver com um debate de 2 anos, de 3 anos, mas eu acredito que hoje o mundo tenha tomado um direcionamento, e essa é uma questão, me perdoem quem pensa diferente, que não pode ser equacionada num só país. É uma questão que ela precisa ser debatida no mundo globalizado, debatida nas regiões, porque esse é um problema mundial urbano e que precisa encontrar essa solução. É claro que cada país vai gradativamente avançando, e conforme colocou a professora Maíra, esse critério de estabelecer-se, por exemplo, uma quantidade, ele é um critério objetivo que não deixa apenas ao alvedrio das autoridades de plantão estabelecer quem praticou essa ou aquela conduta específica. É interessante, né? Mais uma questão aqui já é de Niterói. O fato é que, em relação às drogas, a população, de forma geral, associa o tema à violência. Então, na minha opinião, a população não tem maturidade para discutir racionalmente sobre isto. Eu queria trazer uma questão, uma reflexão de todos. O Código de 40 não criminalizava o consumo. O Código de 40, no texto original, não criminalizava o consumo. A política criminal para drogas dos anos 40, e veja que quando se fala num Código de 1940, significa que ele foi elaborado nos anos 30. Porque ele não foi elaborado em 6 meses, como se pretende fazer nesse. Ele foi elaborado há muito tempo. Então a política criminal para drogas era de natureza sanitarista. Não havia essa linguagem militar, bélica, que hoje se emprega no trato da questão das drogas. O professor Prudente falou combate às drogas. Combate é uma expressão militar. Força-tarefa. São todas expressões que se usam. A legislação, a lei que trata das drogas, o Conselho de Entorpecentes, está ligado ao Gabinete Militar da Presidência da República. Então, é interessante que dos anos 60 para cá, começou-se a estabelecer uma punibilidade cada vez maior ao consumo de drogas. Também ao tráfico, mas ao consumo de drogas. E se vinculava, naquele mundo polarizado, de Guerra Fria, a utilização de drogas com a subversão, com a infração à segurança nacional. Até hoje nós temos, no Estatuto do Estrangeiro, um dispositivo que diz que a expulsão será sumária se a acusação for por crime contra a lei de segurança nacional ou tráfico de entorpecentes. Não se dá nem chance de defesa àquele condenado. Então, nós precisamos entender como é que surgiu essa política de droga que agora se quer desmantelar. Quer dizer, esse modelo bélico, ele surgiu através de convenções das Nações Unidas, de 71, lá de Nova York, que assim passou a efetivamente vincular a utilização de drogas a questões de natureza de segurança nacional. Até porque é uma forma excelente de controle social a criminalização e os meios de investigação para casos de drogas, até porque tem aí o tráfico internacional, etc. Interessante que isso que você fala, de tanto acontecer, de tanto ser divulgado sob esse ponto de vista, ficou naturalizado na cabeça das pessoas, como se realmente uma coisa fosse diretamente associada à outra, sem esse pensamento do que está por trás dessa associação. E isso que agora é complicado desmantelar na cabeça das pessoas, por isso que quando eu falo da questão da maturidade, é mais nesse sentido. Seria até, talvez a palavra não seja maturidade também, talvez seja assim, se as pessoas têm a informação, as informações, boas informações como essa, e não informações direcionadas com o intuito de preservar esse controle sobre as pessoas, né? Pois é, eu acho que é isso que elas agora estão começando a ter. Então, por isso que eu falei que esse é o lado positivo da história. Essas sabe? outras informações que antes não tinham espaço, não tinham. Passam a ter, né? Assim, na verdade, eu me lembro bem quando saiu a reforma da lei de entorpecentes, a desinformação era tão grande que se falava que naquele momento tinha sido descriminalizada o uso de entorpecentes. E não tinha. Continua sendo crime o uso de entorpecentes.
Agora existe uma proposta de descriminalização do uso, né? Então, assim, existe de fato uma desinformação muito grande e dados errados, sabe? Informações sem nenhuma base científica. Então, essa coisa de tipo, se descriminalizar vai aumentar consideravelmente o consumo. Mentira! Não aconteceu isso em Portugal. Não aconteceu isso nos países que discutiram isso com seriedade, sabe? Não aconteceu isso na Espanha. Holanda. Então, assim, na Holanda, então, assim, não existe essa relação entre descriminalização e aumento do consumo de drogas, sabe? Agora, eu acho que é absolutamente fundamental, de fato, trazermos essa discussão para o campo da saúde, sabe? O usuário Sem não dúvida. pode ser tratado como um criminoso. Mas eu agora vou botar o João numa pergunta capciosa aqui, que é o seguinte. Logo que saiu essa questão, logo que foi divulgado que o novo Código Penal vinha por esse caminho, foi justamente um grupo de juízes e promotores que lançou um repúdio a isso. E você falava aqui no início do programa, uma questão que eu realmente acho que é muito importante, que a gente precisa de questões técnicas e objetivas que só pessoas como provavelmente juízes e promotores teriam. Como é que fica essa incongruência? Eu diria professores e não juízes e promotores. Esses Porque fizeram esse repúdio? Eu não quero vincular juízes e promotores com professores. Quando eu chamo a academia, né, eu chamo as universidades. Não sem desmerecer, evidentemente, a cultura jurídica de juízes e promotores. Mas o uso do cachimbo faz a boca torta. Promotores, Ministério Público, eles normalmente têm uma tendência maior a acusar, etc. E tal. A criminalizar mesmo. A criminalizar, etc. Pois é. Então, até porque começa a descriminalizar muito, todo mundo perde o emprego, né? Porque... Então, mas dentro desse tema das drogas, uma coisa que eu acho muito importante a gente discutir, trazer a discussão toda, que há drogas e drogas. Sim. Você pode também essa generalizar, eu acho que é uma questão que é muito importante a gente ter em mente. Porque não se pode colocar no mesmo saco maconha e crack, haxixe e heroína. Porque o crack, a cocaína, o crack é um derivado da cocaína e a heroína, eles são drogas muito potentes e que causam dependência muito rapidamente, e essa dependência é uma dependência muito difícil de largar. A maconha, até teve um deputado, Cadeira, se não me engano, falou que nunca teve notícia de alguém que tivesse morrido de overdose de maconha. Só se caísse 1 quilo de maconha na cabeça do sujeito do 10º andar de um prédio. Porque, por mais que se possa falar em dependência, mas os danos que uma droga e que outra droga podem trazer são muito diferenciados. E isso é saúde, né? Isso é um olhar saúde, né? A relevância do tema que o professor Castelar está colocando, ela se encontra exatamente no fato de que esse clima, claro, esse clima que existe, onde todos nós temos muito cuidado para tratar desse assunto, porque é um assunto até para os chefes de Estado perigoso, quanto mais para nós outros, isso faz com que nós não podemos, com que nas escolas, não é nós, com que nas escolas não se possa fazer uma campanha educativa para as crianças do discernimento, inclusive, da nocividade desses produtos, conforme o professor Castelar colocou, entre se distinguir a nocividade do crack, do álcool e da maconha, do cigarro e etc. Ou seja, o que me parece, e a professora Maíra colocou isso de uma forma... O mais relevante, e esse programa, me parece, Renato, que está cumprindo esse papel, é que esse assunto, doravante, qualquer que seja o caminho que ele tenha sido tomado no Congresso Nacional, mas na sociedade, esse debate precisa continuar. Porque os males que esse comércio ilícito e todas as consequências deles traz para a nossa sociedade é uma doença social que nós não podemos mais desconhecer e conviver com ela a nenhum pretexto. A partir do que você falou, tem uma histórica entrevista feita numa grande emissora de televisão desse país, com uma advogada muito interessante, que agora me escapa o nome, que traz esse olhar, o olhar da saúde, o olhar da autonomia, o olhar do respeito à cidadania. E enquanto a repórter que estava entrevistando começa a ficar muito revoltada
com essas informações que a gente está chamando de que finalmente as informações estão vindo à tona, e a própria entrevistadora diz para ela, não, eu tenho filhos, eu não posso deixar esse tipo de informação passar, eu tenho filhos, e acaba deixando claro esse editorial que está por trás dos meios de comunicação, que muitas vezes não permitem que essa discussão aconteça desse jeito. Eu acho que isso também é importante para a gente entender por que chegamos a esse ponto de que não se pode falar sobre isso. E isso nos tira a maior imunidade, a maior chance que nós temos de proteger as nossas crianças, os nossos jovens, que é eles saberem dessa nocividade, né? Quer dizer, essa é a maior defesa que nós temos e exatamente a que nós não podemos usar, acreditando que com alguns cacetetes e chumbos nós vamos resolver esse problema e, infelizmente, nós estamos vendo que solução temos tido. Mesmo porque, né, a gente sabe que numa certa fase da vida, se não em todas, quanto mais proibido mais a gente quer conhecer, né? Então, se a gente não apresenta o tema com clareza, deixando claro como as coisas são, só diz é proibido e não pode, muitas vezes está se estimulando a pessoa entender por que é tão proibido assim. Vou fazer só uma pequena pausa, a gente vai voltar falando sobre esse assunto, porque é um assunto complexo, não se esgota assim tão rapidamente. Sala de convidados vai fazer um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. Sala de Convidados está de volta, conversando sobre o novo Código Penal e os temas relacionados à saúde. Nossos convidados são Maíra Fernandes, da Comissão de Bioética e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, João Castelar, da Comissão de Direito Penal do Instituto dos Advogados Brasileiros, e Wilson Prudente, do Ministério Público do Trabalho. No bloco anterior, a gente falou bastante sobre a questão das drogas, sobre a necessidade de informações consistentes que descolem a droga necessariamente a violência e associem à área da saúde. E nesse sentido, também mencionei aqui uma entrevista que agora a Maíra me ajudou a lembrar, que foi Maria Lúcia Caran, uma juíza aposentada, né, que sofreu essa entrevista. Quem quiser procurar também no YouTube é muito interessante de ver. E eu acho que cabe a gente, e também uma coisa importante que Castelar mencionou, é que a gente não pode falar de drogas de uma forma uniforme, porque há vários tipos de drogas com efeitos completamente diferentes e que provocam dependências diferentes, que, portanto, só reforça a área da saúde como uma área que tem capacidade de pensar sobre esse uso e de trabalhar com essas pessoas, né? Porque num determinado momento, na matéria que a gente viu no bloco anterior, uma das pessoas defende que esse dinheiro todo que é gasto em repressão e que, como o Prudente falou, só vem resultando em mais violência, ele seja utilizado em informação, que é o que a gente está colocando aqui, uma boa informação para que as pessoas decidam não usar, sabendo dos danos possíveis, redução de danos para aquelas pessoas que não conseguem deixar de usar, porque a gente está falando aqui de dependência, não apenas de vontade própria, assim, tão imediata, e tratamento para aquelas que sim desejam parar, porque por motivos pessoais chegaram a essa conclusão, e aí vão ter possibilidade de tratar. Isto tudo posto, eu queria trazer um outro aspecto que é o que impacta muito as pessoas, e é uma coisa concreta, que é o tráfico de drogas. Geralmente as pessoas, quando pensam nesse assunto, pensam imediatamente no tráfico de drogas, pensam no armamento pesado, pensam na violência. Como é que a gente pode, continuando nessa linha da boa informação, dissociar as coisas para conseguir entender os rumos que a gente deseja do novo Código? Bem, eu poderia começar dizendo o seguinte, que essa descriminalização do uso, ela vai resolver o problema da classe média. Porque os filhos da classe média que forem pegos fumando o seu baseadinho ou dando a sua cafungadinha não vão presos. Mas não resolve o problema das classes mais baixas, que vão continuar vendendo maconha e cocaína. Ou talvez não vendam maconha, se a maconha vier a ser liberalizada, mas vão continuar vendendo droga nas bocas de fumo. E elas sim é que vão ser aquelas vítimas da repressão. Porque são esses meninos da favela, os meninos pobres, os meninos das comunidades carentes, que vendem as drogas. Verificar aí a idade da população carcerária que está presa por tráfico de drogas, são todos jovens. Muito jovens. Muito jovens. Muito jovens. Muito jovens, não chegam a 30 anos. 30 anos já é um sujeito cadeiro velho, que estão... Então tem que se pensar também nesse problema. Quer dizer, o tráfico de drogas é uma estratégia de sobrevivência
das classes mais pobres do país, que é composta das pessoas que vivem nas comunidades. E são elas que vendem essa droga. E são elas que são mortas pela polícia nas batidas. E que não são nem de longe os grandes traficantes, né? Que não são nem de longe os grandes traficantes. Então a gente tem que pensar também na descriminalização do tráfico. Eu não sou pessimista, Renato, em relação a esse assunto. É claro que com todos os problemas, com todas as dificuldades de qualquer política pública, sobretudo no seu início, o Rio de Janeiro está trazendo essas experiências das unidades de polícias pacificadoras. É claro que não é nem mesmo o secretário de Segurança desse estado diz que é propósito dessa política acabar com o tráfico, mas eu não sou pessimista quanto a generalização. Primeiro, a generalização da política de pacificação nas comunidades mais pobres. E, conjuntamente com essa política de pacificação, a política de se criar alternativas, estratégias de sobrevivência, de escolha dessas pessoas. As pessoas escolherem serem jogadoras de futebol se quiserem, serem artistas se quiserem, serem advogadas ou médicos se quiserem, e até as que por uma vocação suicida serem criminosos se quiserem, mas não há nenhum DNA. Pode ir para uma instituição financeira para ser criminoso. Pois é, estou no caminho. Mas não há nenhum DNA dessas comunidades que as vincule diretamente a essa modalidade criminosa ou a outras. O que existe é uma sociedade que lhes veta qualquer outra possibilidade, lhes vinha vetando. Eu acho que com todos os problemas aqui no Rio de Janeiro, nós abrimos uma linha de discussão que poderá progressivamente construir um outro caminho para essa juventude distante da estratégia de sobreviver com o crime. Que possa ter realmente escolha, né? Porque hoje a escolha pelo tráfico é a falta de escolha. Exatamente, né? Perfeito. Perfeito sua colocação. Imposição, perfeito. É exatamente isso. E aí é preciso, inclusive, fazer essa diferenciação, né? Porque às vezes é a primeira vez que ele levou a droga de um lugar para o outro porque o manda-chuva lá pediu para ele levar e ai dele se não levasse, entendeu? Então, é aquele que não faz parte, de fato, de nenhuma, que eles chamam de organização criminosa e tal, sabe-se lá o que é isso, mas, enfim, fazer essa diferenciação. E, de fato, a verdade é que hoje muitas pessoas estão presas e que nem de longe são grandes traficantes e nem de longe são as pessoas que lidam com o dinheiro do tráfico e são, a grande maioria, pessoas jovens sem outra alternativa. Agora, apenas para ficar claro, porque às vezes o óbvio para a gente não é óbvio para quem está nos assistindo, a proposta de reforma do Código Penal que está em tramitação, né, e em discussão no Senado no momento, não trata dessa questão do tráfico. Ela continua criminalizando o tráfico. Ela apenas descriminaliza o uso, né, o consumo e também o plantio para consumo pessoal. Mas o tráfico continua criminalizado. Só porque a gente está começando a falar do tráfico, muito criminalizado e severamente penalizado. E severamente, a pena é alta. Mas eu vou aproveitar então e pedir para falar um pouquinho mais sobre... Eu confesso que descriminalizar o tráfico é uma coisa que a gente ouve e fica meio assim, como assim? Descriminalizar o tráfico. Drogas devem ser vendidas nas drogarias. É simplesmente excluir, porque existe uma lei, uma portaria da Anvisa que diz quais são as substâncias consideradas drogas. Na legislação anterior eram substâncias entorpecentes, agora são drogas mesmo, drogas ilícitas. É simplesmente estabelecer que aquelas substâncias podem ser comercializadas sob a administração do Estado. E aí, provavelmente, o tráfico deixa de acontecer porque não tem mais sentido. Não tem mais sentido. Você poderia dizer, bom, mas aí o país vai virar uma ilha para os traficantes. Bom, não sei, temos que tentar outros caminhos. Eu acho que, agora, entendendo melhor o que você está dizendo, é o seguinte, no momento, e aí tem uma pessoa que fala isso na matéria também, né? Um mercado desregulado, um mercado inexistente, né, desregulado, oficialmente, acaba sendo um paraíso para os traficantes, que eles podem fazer o que querem. Com isso? No momento que você transfere isso para uma legislação, para uma regulação oficial, você tem mais controle de como que as coisas entram e saem.
de um país ou e de como que os consumidores acessam essas drogas. Seria isso? Tem uma questão, também isso, mas veja só, tem uma questão que é subjacente a isso tudo, que é a verdadeira indústria da segurança. A segurança custa muito caro e é uma indústria da segurança. Desde a fabricação de fuzil, desse AR-15, que é a Colt norte-americana, né? Até a construção de penitenciárias, existe toda uma economia que é a economia da prisionalização e da repressão. Quanto é que custa um helicóptero desses para fazer batida no morro? Até essas UPPs, quer dizer, unidade de polícia pacificadora, mas pacificadora com o exército? É uma intervenção, não é uma pacificação. A comunidade está pacificada porque ela está sob intervenção. Ela está sob intervenção da polícia. É um estado de sítio, é um estado de exceção. Que um autor italiano, o Agamben, vem chamando a atenção, que o mundo vem vivendo estados de exceção seguidos aqui. Por quê? Porque há a instalação de uma unidade altamente repressora dentro das comunidades. Verdade, você poderia dizer, bom, mas saíram as armas. Bom, saíram as armas, passou-se a morrer menos gente. Mas morreram, dia desses, na Chatuba, 6 adolescentes, provavelmente de rapazes do tráfico, que saíram das favelas pacificadas, vamos dizer, entre aspas, e que foram para lá e lá se mataram, não sei exatamente o que aconteceu ali. Mas eu acho que essa questão é uma questão que a gente tem que pensar muito sobre manter a criminalização da comercialização de drogas. Eu acho que esse é um assunto que talvez pioneiramente aqui nesse seu programa deva ser pensado e ventilado pelos legisladores. Nós temos que repensar isso, porque isso está matando os jovens pobres, e está alimentando uma rede econômica muito grande e que a gente tem que pensar onde é que a gente pode botar esse dinheiro melhor. E aí questões, quando você fala, vem questões para mim assim, primeiro essa questão que você falou assim, essas pessoas que estão presas, de longe são as pessoas que lucram realmente com isso. Não são. Né? Que são pessoas que a gente dificilmente consegue localizar, porque muitas vezes estão escondidas sobre posições oficiais. Sim. Né? Escondidas, sem dúvida alguma, nos locais inacessíveis. Elas estão até muito visíveis, às vezes, só que a gente não sabe. O mais óbvio. Os mais óbvios. Enquanto os outros, os que estão lá presos, são invisíveis. São pessoas invisíveis. É a população redundante. Acabam sendo descartáveis, completamente. Né? Porque são de rápida reposição. Absoluta. Então não são indivíduos, né? São peças de reposição que vão sendo assassinadas e recolocadas. E eu diria até que essas populações são as principais vítimas desse tráfico, dessa criminalidade, sob todos os aspectos. Sim. Primeiro, sob o aspecto de estar ali como ator daquela violência de um lado e de outro. Segundo, sob o aspecto do estigma, né, que essas populações carregam elas o estigma de serem criminosas, quando nós sabemos que o crime é muito mais difuso pela sociedade, né? Estão aí os tribunais tratando desses outros assuntos, e sem dúvida alguma, quando eu me referi, inclusive, ao PP, eu me referi no sentido, não de um debate acabado, não que não haja problemas, mas como, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nós estabelecemos alguma coisa precisa ser feita para que essas populações pobres deixem de ter o estigma de serem criminosas, né? Quer dizer assim, quando adolescente, eu fui um adolescente negro pobre, claro, nunca me envolvi com drogas, senão não teria chegado onde cheguei, mas eu fui muito pobre e vivi como toda pessoa negra, o reflexo de você ter o estigma de uma população que está diretamente ligada à ilegalidade da sociedade. Quando nós sabemos que nós não somos os ilegais, eu falo nós, a população negra como um todo, e que essas populações, a maior parte delas não querem ser ilegais. Recentemente, eu ouvindo no carro ontem, a presidente Dilma Rousseff estava falando na liberação de um valor bastante considerável para que o Brasil venha obter medalhas nas Olimpíadas de 2016. Ou seja, então nós precisamos de um clima
que uma parte desses recursos, que eu não sei, eu ouvi isso na Voz do Brasil, no carro, uma parte desses recursos possam ser entregues diretamente nessas comunidades. E para que isso aconteça, é preciso que nós, quaisquer que sejam as nossas profissões, as nossas intenções, possamos circular nessas comunidades como circulamos. Ora, veja, eu tenho certeza que na Avenida Vieira Solto não mora só gente boa, mas se eu posso circular lá, eu também posso ter que circular, eu também tenho o direito de circular no Cantagalo, que também não deve morar só gente boa, nem só gente ruim. Então, E é interessante você colocar isso dessa forma, porque até fazendo uma associação ao que você lembrou, de como que isso tudo começa. Né? Começa lá atrás, quando o uso de drogas estava claramente associado a um dizer não a uma série de coisas, a uma transgressão de uma sociedade repressora. E aí aparecem os jovens, vou dizer uma palavra perigosa, né? Os jovens armados de drogas, né? Mas armados no bom sentido, para protestar contra coisas. E aí se começa uma repressão que tenta tirar da frente desse poder que tem questões econômicas fortíssimas por trás desde então, e que isso também continua acontecendo hoje, só que mudou um pouco a condição desse jovem, né? Porque continuam esses jovens agora, que são os jovens negros, jovens pobres, os jovens que estão nas periferias ou nas favelas, que acabaram sendo as pessoas que estão sendo tiradas da frente a partir dessa violência. Esse tiradas da frente é perfeita a frase, porque realmente é muito comum a gente ver a política, inclusive em relação aos usuários de crack, de tirar para esconder, né? Porque vamos limpar aquele lugar ali, e não necessariamente eles recebem, vou colocar não necessariamente porque há exceções, eles recebem um tratamento adequado. Sabe, aquelas pessoas, elas não precisam de prisão, elas precisam de tratamento. Só que algumas são presas. Por quê? Porque às vezes, justamente por causa do uso de uma droga tão pesada, cometem pequenos furtos, né? Então pequenos, para manter o consumo, tá? Não são ladrões, digamos assim, para usar uma palavra bem, né, comum. São usuários de droga que precisam de tratamento. Mas aí como tem uma passagem qualquer pela polícia, seja por um furto ou seja por um roubo, porque às vezes uma palavra dita de uma forma mais grave já é considerado o roubo, tá? Não necessariamente a pessoa precisa estar armada na interpretação dos nossos juízes, então é muito comum eles colocarem a mão aqui embaixo da camisa, né? Passa grana, é roubo. Né? Então, esses usuários de cracks que estão lá numa condição que precisam de um tratamento de saúde, muitas vezes vão parar aonde? No sistema penal, nas unidades prisionais, porque tem essa passagem. E aí eles ficam com uma síndrome de abstinência, sem o tratamento devido, e é um problema gravíssimo e atual. E eu acho que o que você falou agora é uma belíssima ilustração do que é uma sociedade patrimonialista. Porque um roubo de uma pequena coisa que seja vale mais do que a saúde de uma pessoa, do que a vida de uma pessoa. Porque o fato dela ter roubado alguma coisa que é de mínimo valor, já tira ela da condição de alguém que precisa de ajuda da saúde. Exato. E coloca ela aqui em alguém que precisa ser criminalizado e preso. Mas tem uma questão anterior a isso. Mas é muito comum isso, tem muito... Perdão. Desculpe. Hoje em dia, realmente, se você for visitar as unidades, cada vez maior o número dessas pessoas presas. E aí tem mais, essa criminalização do uso, ela também traz um segundo problema, que é o seguinte: esse usuário de crack que está precisando de ajuda e de tratamento médico, ele não pode chegar na primeira unidade de delegacia de polícia que ele vê pela frente, entrar lá e falar, eu estou precisando de ajuda. Por quê? Você acha que o delegado vai fazer o quê? Ele vai mandar ele para um hospital ou ele vai mandar ele para a cadeia? Vai mandar procurar o pai dele, né? Entendeu? Então, assim, essa criminalização, ela impede o acesso à saúde, né? Porque a questão é tratada no foco penal e não no foco da saúde. Sem dúvida. Eu acho que essa questão de que essas questões tenham que ser tratadas pela saúde, são matérias de saúde, isso é urgente, mas tem uma questão ainda anterior a essa, que é que nós, adultos, nem sempre dimensionamos de forma adequada a sedução do proibido para criança e para adolescente. As pessoas que imaginam que a descriminalização vai aumentar a procura, estão subdimensionando a ideia do que esse proibido representa. Nós temos aí vários casos de jovens que não são de classe baixa e que vão em busca desses grupos por mera sedução do que é proibido. Isso... Por afirmação, né, de uma autonomia que ainda não tem, mas que a droga pode dar essa...
tira de nós, a sociedade como um todo, o poder de fazermos campanhas cotidianas de informação. Porque na era da sociedade informacional, o nosso grande instrumento de combate a qualquer mal, e em particular as drogas, está na informação das consequências do uso de cada uma delas. E hoje isso não vem sendo possível. Eu acredito que o mérito desse projeto, qualquer que seja o caminho que ele vem, qualquer que seja o seu trâmite no Congresso Nacional, é ter aberto esse debate, que precisa continuar aberto, porque esse não é um problema para ontem na nossa sociedade. Nós estamos cansados de vermos os nossos jovens morrerem, a exemplo desses 6 jovens. Eu pergunto para as pessoas que se colocam contrárias à descriminalização, se aquela chacina daqueles filhos de pessoas que pelo menos tinham idade, algumas delas para serem meus filhos, se aquilo resultou dessa política de descriminalização ou de uma política de criminalização equivocada, de repressão equivocada. Mas não é questão, não é nem ser equivocada. Equivocada é juízo de valores, sem eficácia, fracassada. Então, veja bem, objetivamente, claramente, né? Fracassado. E é por isso que esse debate, ele precisa ser um debate global, ele precisa ser um debate de fóruns internacionais, porque hoje, na sociedade globalizada, não existe possibilidade de você adotar medidas num determinado Estado nacional que não tenham impacto no outro e vice-versa. Agora, isso não significa que essa discussão tenha que ficar para as nossas cúpulas dirigentes. Essa discussão precisa ser feita na sociedade, nas escolas, nos hospitais, nos postos de saúde, etc. Mas o SUS tem condições de atender a tantos usuários de drogas que precisam de assistência para largar este mal dos séculos? Como vamos salvar estes jovens que não serão mais presos por porte de drogas? Graça de Juiz de Fora. Não temos aqui nenhum sanitarista, a não ser eu, né? Então, eu permitiria tentar responder, que eu acho que passa por aquilo que a gente estava falando da questão dos recursos, né? Porque esses recursos que hoje em dia são direcionados à questão de reprimir, de comprar helicópteros e de armar toda uma política de repressão violenta, se redirecionados para a área da saúde, com esse olhar de que droga é uma questão sanitária, o SUS dará condições para o SUS, que hoje em dia já tem belíssimas iniciativas, os NEPADs de álcool e drogas e uma série de outras iniciativas de acolhimento. Que aí passa pelo que você estava falando do menino que vai... Para onde vai o menino que precisa, que se dá conta que aquilo está fazendo um mal incrível para ele e ele quer largar? E não adianta, até porque não adianta esse menino mudar da droga para outra, né, do crack para outra droga e ficar dopado o dia inteiro, concorda? Porque ele vai continuar... Sai do crack pro diazepam. Sai do crack pro diazepam. Não adianta. Ele só vai conseguir largar a droga se ele tiver outros estímulos, porque a droga é estimulante. Mas ele tem que ter outros estímulos, que podem ser através do esporte, que podem ser através de um apoio familiar, que pode ser através do desenvolvimento de outros prazeres, né? Ele precisa descobrir outros prazeres na vida que não a droga. E ele não vai descobrir outros prazeres na vida dopado o dia inteiro. Renato, professor Maíra, essa geração que tem hoje até 23 anos de idade, não tem o 2º grau completo, está envolvida com crack, com cracolândia, essa geração nós já perdemos. Essa geração nós já perdemos. Para essa geração não há mais possibilidade de se gastar com ela com computadores. Agora, o que nós estamos discutindo é se essas crianças que têm hoje até 7 anos de idade, que ainda estão distantes desse problema, se nós vamos continuar comprando chumbo para se atirar nelas, ou se nós vamos comprar computadores, redes, mas para jogar basquete, para jogar voleibol, se nós vamos... áreas esportivas, com áreas culturais. É isso. Então, essa discussão ela precisa ser feita com 2 desdobramentos. Primeiro, no sentido curativo para essa geração que
qualquer que seja o resultado, enquanto geração, essa já está perdida. Essa que não tem o segundo grau, tem 23 anos, está envolvida com drogas, infelizmente, essa nós perdemos. Mas nós vamos perder também as que estão vindo atrás, e é disso que nós estamos tratando. Então nós precisamos de uma política curativa, entre aspas, né, no sentido curativa, no sentido de que as unidades de saúde precisam se ocupar da terapia desses jovens, e quando eu digo que eles estão que essa geração está perdida, eu não estou dizendo que eles não tenham mais qualquer futuro, mas eles não têm mais o futuro que potencialmente eles tinham há 20 anos atrás, para que nós podemos atribuir toda a potencialidade a essas crianças que hoje têm até 10 anos e que ainda não estão perdidas e não têm perdidas as suas potencialidades. A partir do que você coloca, me vem à cabeça duas palavras mágicas, e não são à toa que elas são mágicas, porque elas são concretíssimas, que é saúde para essa geração agora, que precisa de tratamento, de recuperação, e educação no sentido mais amplo para essa geração que está vindo de 7 anos. Perfeitamente. Porque é uma educação no sentido formal, mas é muito mais do que isso, né? É uma educação no sentido de ter acesso a esse tipo de informação que a gente está trazendo aqui, que é uma educação, uma informação corajosa, uma informação não hipócrita. Livre de tabus. Livre de tabus. Porque o que vocês estão fazendo aqui hoje é muito corajoso, né? Falar sobre isso realmente não é fácil, né? Especialmente porque vocês falam a partir de lugares que muitas vezes as pessoas, ao obterem, mudam os seus discursos, que é para não se, bastante entre aspas, comprometerem com essas informações, porque a confusão é tão grande, né, de um tema polêmico como esse, com assuntos que a gente já foi desmontando aqui, que as pessoas ficam realmente sem coragem de falar sobre isso, né? Só a educação, nesse sentido mais amplo, pode proporcionar isso, né? E diminuição do direito penal. E diminuição do direito penal. Tem muito direito penal. Mas tem que tirar esse foco do direito penal. Direito penal não vai resolver esse problema. Veja, Lei de drogas não vai resolver esse problema. Quando o professor Castelar falou indústria armamentista, nós precisamos pensar a respeito do que você está colocando, Renato, que nós estamos, veja, comprando uma quantidade muito grande de armas para fazer uma guerra contra a nossa própria juventude. Quer dizer, isso não tem lógica, nós precisamos repensar isso. Isso precisa ser repensado. Eles são os autores do crime e as próprias vítimas. E ninguém para olhar isso. Para desmanchar esse ciclo, né, de assassinato de nós mesmos. Isso é cruel, né? É porque há uma ideologização do direito penal. Há uma ideologização do direito penal. O direito penal ele serve para excluir uma grande parcela da sociedade que não se inseriu no sistema de consumo formal. Portanto, ela precisa ser afastada. Ela precisa ser afastada. Pode ser usada é o que a ciência chama de população redundante. Então, essa população redundante, ela não cabe na sociedade, ela não aderiu. Eu só queria uma observação muito curiosa. Eu vi, quando o PP entrou na Rocinha, tomou lá a comunidade, no dia seguinte, a polícia estava reprimindo os camelôs que estavam vendendo produtos falsificados. Dolce & Gabbana, Nike. Então, estavam prendendo os caras. Só que esse crime é um crime de ação privada. É um crime de ação privada que depende de uma representação da vítima, no caso as empresas, a autoridade. Mas a polícia já estava prendendo aqueles camelôs que estavam vendendo óculos, vendendo tênis e vendendo CD pirata. Então, mais uma vez a coisa da patrimonialização. A polícia a serviço de interesses privados. Né? É interessante, né? Porque a gente acaba sempre caindo nessa questão econômica e na manutenção de uma política e na manutenção de uma sociedade onde apenas uma elite teria direito à cidadania. Né? Que isso tudo que a gente está falando aqui é o direito de todos a uma cidadania, né? Que passa pela educação, passa pela informação, passa pelo acesso à saúde, passa pelo acolhimento quando necessário, quando as questões mais graves se apresentam. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Felizmente não tivemos tempo de falar de outros assuntos, porque pudemos falar bastante e com uma importante profundidade sobre esse tema,
que é raramente vista realmente num programa de TV. Isso se deve a vocês, a coragem de vocês, a informação que vocês nos trouxeram aqui. E eu os convido, ainda no ar, a retornar, porque ainda temos outros assuntos como eutanásia, lei seca e homofobia para tratar aqui. Obrigadíssimo pela presença de vocês. E se você quiser rever ou gravar este programa, o outro sobre aborto, o que virá sobre esses outros assuntos, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. E você pode acompanhar também o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR. A gente se vê na próxima semana. Até lá.